E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para mais uma aula de álgebra linear, geometria analítica, né? Vou falar aqui sobre subespaço de um espaço vetorial. Vamos lá. Então, por definição, pessoal, o que é um subespaço vetorial? Subespaço vetorial é um espaço vetorial dentro de outro espaço vetorial. Como assim? Olhando aqui na figura, né? Então, o que nós temos? Tá vendo aqui em vermelho, ó? A gente tem um conjunto de vetores, né? Vetor U, vetor V, vetor U mais V, vetor alfa vezes U ou beta vezes V, tanto faz. É um conjunto de vetores, tá? Que pertence, né, ao conjunto S e está dentro de um outro espaço vetorial V, tá? Então isso aqui, o V é um espaço vetorial e o S é um subespaço vetorial, tá? Vamos entender melhor aí suas definições. Então, o que é importante vocês saberem? As propriedades dos subespaços vetoriais. Para você definir, né, um espaço vetorial, quais são as propriedades que você tem que seguir? A primeira delas, o zero, tá, tem que pertencer ao subespaço vetorial. Então, um subespaço vetorial qualquer, que a gente pode chamar de S, tá? O zero tem que pertencer a ele. Se nesse subespaço vetorial não tiver o zero, então ele não é um subespaço vetorial, tá? Segunda propriedade. Se o vetor U e o vetor V pertencem ao subespaço vetorial, então você pode afirmar que o vetor U mais o vetor V pertence ao subespaço vetorial, tá? Terceira propriedade. Se o vetor U pertence a S, então, para todo alfa pertencente a R, ou alfa V, né, que é o valor escalar, vezes o vetor U, então todo alfa U, toda vez que você tiver alfa vezes U, também vai pertencer ao subespaço vetorial S, tá? Então é importante vocês memorizarem essas três propriedades aí, tá bom? Outro detalhe importante aí, ó, todo subespaço vetorial precisa ter o vetor nulo, né? É o que eu acabei de falar. Porque o escalar alfa, beta pode ser zero. Dessa forma, qualquer subespaço vetorial é dividido em dois subespaços vetoriais, né? São chamados de subespaços triviais, onde o primeiro é formado apenas pelo vetor nulo e o outro é o próprio espaço vetorial. Então você tem o próprio espaço vetorial, mas você também tem que ter o vetor nulo. Então são os subespaços vetoriais triviais, tá bom? Vamos exemplificar para entender melhor o que é isso aí, pessoal? Ó, veja nesse exemplo 1. Esse exemplo 1, ó, é um espaço 3D, né? Então a gente agora está em R3, seja um conjunto V, né? Um espaço vetorial V, pertencente a R3, e o subconjunto S está contido em V, tá? Ou melhor, S é um subconjunto de V. Então o V é o espaço vetorial, então é tudo que está aqui em volta, tá? E o S é o subespaço vetorial, ou melhor, subconjunto aí de V, tá? Então nós temos, pessoal, o vetor V e o vetor U. E aqui nós temos aí também o vetor Z. O que é possível perceber, ó? Tá vendo aqui a junção deles, ó? Esse aqui é o valor zero, tá? Ou seja, os vetores estão passando no zero. Ou melhor, o subconjunto S passa no zero. Opa, então aquela primeira propriedade já foi definida, né? Então, ó, percebe-se que o subespaço S passa pela origem, que é o zero, tá? E pelos vetores U e V do espaço V. Então, ó, naquela segunda propriedade, pessoal, se U e V pertence a S, então o que você pode afirmar? Que U mais V pertence a S também, tá bom? Então, se você somar os dois vetores aqui, ó, tá? Você tirar aqui o vetor U mais V, tá? Ele também vai pertencer ao espaço S. Aqui tá pessoal, isso aqui é um plano, tá? Se você tem um espaço 3D, o espaço S vai ser um plano. Esse plano aí, ele é infinito aqui, tá? Então qualquer soma que você fizer V e U,
ele vai estar no mesmo plano S, tá bom? Verifique-se também, ou se nós multiplicarmos também por um escalar qualquer, tá? Se você fazer lá, aqui o V, achar aqui um V vezes 2, por exemplo, né? 2V, em que o 2 é o alfa, né? Por exemplo, você também vai ter um vetor alfa V pertencente ao subconjunto S, tá? Então, verifica aí as três propriedades do subespaço vetorial. Vamos fazer um segundo exemplo? Ó, verifique se o conjunto S, né? Nós temos aqui um conjunto, então, XX, em que X pertence a R2. Então, agora a gente está num sistema cartesiano, né? Um sistema de duas dimensões. Não estamos mais no sistema tridimensional. Verifique se há um subespaço de R2. Para eu verificar isso, pessoal, tem que atender aquelas três propriedades, né? Então, vamos traçar primeiro, pessoal, esse conjunto S aí. Se nós estamos num subespaço vetorial, agora o subconjunto não vai ser mais um plano, agora ele vai ser uma reta, tá? Então, diferentemente do espaço tridimensional, que o subconjunto era um plano, agora no espaço bidimensional ele passa a ser uma reta. Vamos achar então. Pessoal, toda vez que você tiver um par ordenado, o que significa? O primeiro elemento corresponde à posição x, né, o eixo das abscissas, e o segundo elemento corresponde, né, à posição das ordenadas, que é o y. Então, a hora que você fazer aqui, ó, vamos fazer uma tabelinha. X, y, ou melhor, xx, né? Lembrando que aqui é o x, tá? E aqui é o y. Só que aqui não está x no lugar do y, tá vendo? Ó? Se ali é x no lugar do y, então coloca ali xx. Então, se a minha posição x for 1, quanto que vale a posição y? Não é x também? Então aqui também vai ser 1. Se o meu x for 0, quanto que vale o y, né? O mesmo valor de x, que é 0. Se for menos 1, vale mais 1. Se for menos 2, menos 1, né? Se for menos 2, menos 2. Se for 2 positivo, 2 positivo. Vamos traçar no diagrama isso aí, pessoal? Então a gente vai colocar os pontos, ó. O primeiro par que eu achei aqui, 1 e 1. Eu vou lá no diagrama e coloco, ó, tá vendo? 1 está mais ou menos aqui. E 1 está mais ou menos aqui. Eu vou lá e traço o ponto, tá vendo? Ponto 0 e 0. Então é justamente o que? Na origem, ó, tá vendo? Origem. Opa, beleza. Então vocês já sabem que vai passar na origem. Aquele primeiro critério foi atendido. Ponto menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1 tá aqui, ó. Aí eu acho aqui o ponto, tá vendo? Ponto menos 2, menos 2. Tá aqui. Menos 2 e menos 2. Aí eu vou lá e acho o ponto, né? Traço as perpendiculares nele e acho o ponto. Ponto 2 positivo, 2 positivo. Mesma coisa. Vem aqui, 2, 2. E eu acho o ponto. Traçou os pontos. Se você achar 2 pontos, você já consegue traçar a reta, né? Eu achei vários, né? Para ficar mais simples aqui de vocês entenderem. Aí você vai lá e traça a linha, a reta, né? Então essa reta aqui, tente-se como uma reta, né? É o nosso conjunto S, tá? Pessoal, ele atende ou não a verificação? Ó, o x, o conjunto, né, xx, ele passa pela origem, que é o primeiro critério? Ele passa, né? Ele passou lá no 0. Beleza. Se eu tiver um conjunto lá, UV, e somar esses dois conjuntos, ele passa por S? Ele vai passar também. O terceiro critério, se eu tiver um vetor U pertencente a S, e pegar aqui alfa vezes U, que pertence a S também, ele vai pertencer a S? Também vai. Tá? Então, ó, você pode afirmar, de acordo com as propriedades do subespaço vetorial, podemos concluir que o subespaço vetorial S passa pela origem, né? Se U mais V pertence a S, então U, né, XX e V, YY, por exemplo, né? Daí U mais V, nós vamos ter X mais Y, que também pertence a S. Pessoal, como assim? Vamos exemplificar isso aqui. Então, se eu tiver um vetor XX, ó,
x, x, que é o vetor u, que é o que a gente já traçou, né? E o vetor y, y, vocês concordam comigo que vai ser exatamente igual? É o mesmo, x é igual a x, y é igual a y, tá? Então, se você colocar os pontos, ó, se para x é 1 e aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0, aqui é menos 1, aqui é menos 1, que vai ser a mesma coisa. Opa, menos 1, né? Então, aqui, ó, 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 1. Vai estar exatamente na mesma reta, tá? Não vai sair do subconjunto. E se eu somar os dois, ó, x mais y, como que vai ficar? Agora eu vou somar. Então, ó, esse aqui com esse, 1 mais 1 vai dar 2. Esse com esse também vai dar 2. Esse com esse vai dar 0. Esse aqui com esse vai dar 0. Esse com esse vai dar menos 2. E esse com esse vai dar menos 2 também. Se você pegar esse conjunto e colocar aqui a sua reta, né, correspondente, vai dar exatamente no mesmo subconjunto S. Então, beleza, você pode afirmar que é um subespaço de R2, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo, exemplo 3. Então, o que nós temos agora aqui, ó, subconjunto menos x e x. Pessoal, mesma coisa. Você vai lá e coloca, ó, lembrando que, né, no par ordenado, o primeiro elemento sempre correspondente à posição x e o segundo elemento à posição y. O que nós vamos ter aqui? X e, menos x, né? E aqui, x. Então, se o meu x vale 1, melhor, 2, vamos usar um exemplo 2 aqui. Se o meu x vale 2, quanto que vale o menos x? Menos 2. Se o x vale 0, quanto que vale o x? 0 também. Se o meu x vale menos 2, quanto que vale menos x? Menos 2, que vai ficar mais 2, tá? Bom, 3 pontos aqui já é suficiente, né? Então vamos marcar esses pontos, ó. Então quando o meu x, lembrando que isso aqui é a posição x, ó. Isso aqui é a posição x, isso aqui é a posição y, né? Então na minha posição x, quando ela vale menos 2, quanto que vale o meu y? Ele vale 2, tá vendo? Então vou lá e marco o ponto. Na posição 0, ó, tá vendo? Os dois são 0, então vai passar aqui na origem. Opa, beleza. Outro ponto que nós temos aqui, quando o meu x vale menos 2, quanto que vale o y? Menos 2. Ou melhor, quando o x vale mais 2, né, quanto vale o y? Menos 2. Então eu tenho aqui, ó, quando o x vale mais 2, o y vale menos 2. Então o ponto passa aqui. Então como que vai ficar a reta aqui do subconjunto, né? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá bom? Então esse é o nosso subconjunto S. Tá bom? Pessoal, passa pela origem? Passa. Deu exatamente a mesma, uma situação muito parecida com o exemplo anterior, né? Só que agora a reta está passando pelos outros quadrantes. Aqui era o primeiro e o terceiro quadrante, né? Primeiro e terceiro quadrante. E aqui está passando pelo segundo e quarto quadrante, tá bom? Passa pela origem, primeiro critério foi válido. Agora a gente tem que analisar também se a soma, né, também vai passar pela origem. Se vocês fizerem a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, né, ó, menos x e x e o conjunto v menos y, y, se você somar esses dois vetores, né, u mais v, aí você vai ter menos x menos y e mais x mais y. Vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Vocês vão ver que vai passar nesse subconjunto aqui que nós traçamos, essa soma dos dois vetores, tá? Então, beleza, também atende ao segundo critério. Terceiro critério aqui, gente, ó, se você multiplicar, né, qualquer vetor aqui, então o vetor x, por exemplo, que é o próprio conjunto aqui do enunciado, né, se você multiplicar por qualquer escalar, ele vai estar na proporção, ele vai estar exatamente na mesma reta, tá bom? Então não tem erro, tá, gente? Isso aí você pode garantir sim que é
um subespaço de R2, tá? Vamos fazer o terceiro exemplo? O que acontece no terceiro exemplo? Ó, ou melhor, no quarto, né? No quarto exemplo, o conjunto mudou um pouquinho, né? Agora você tem ali x mais 2, x. Lembrando que isso aqui, ó, o primeiro elemento é a posição x da sistema cartesiano, e o segundo elemento do par ordenado é a posição y, tá? Então aí você coloca aqui, ó, x mais 2, e aqui na segunda coluna o x, né? Lembrando então, ó, isso aqui é a posição x, né? Isso aqui é a posição y. Então, se o meu x, por exemplo, vale 2, quanto que vale aqui, ó, essa equação, x mais 2? Se o x vale 2, então x mais 2 vai ser 4. Se o meu x vale 0, quanto que vale x mais 2? 0 mais 2, né, vai ficar 2. Se o meu x vale menos 2, quanto que vai ficar ali x mais 2? Menos 2 mais 2 vai ficar 0. Opa, vamos traçar esses pontos aqui no sistema cartesiano. Então, 4 e 2, como que vai ficar? Você vem aqui no 4, ó, e no 2. Então, liga os pontos, né? Você vai ter esse pontinho aqui. 2 e 0. Então, ó, lembrando, posição x e posição y, tá? Então, posição 2, ó, posição x, né? Eu vou ter aqui 2. Posição y, quanto que vai ser? Vai ser o próprio 0, né? Então, a hora que você junta os dois pontos, você vai ter exatamente esse ponto aqui. A posição 0 para o x, como que vai ficar a posição em y? Então, quando o meu x vale 0, quanto que vale o y? O x vale 0, meu y vale menos 2. Então, o ponto que você vai traçar é esse aqui. Então, pessoal, você vai ter que ligar os três pontos, ó. Como vai ficar esse subconjunto, ó? Opa, o que você pode afirmar já olhando aqui no gráfico? O primeiro critério, ele atende? Não, né? Olha a origem, pessoal. A origem é sempre o 0 aqui, ó, o 0, 0. Ele não está passando pela origem. Se ele não passa na origem, ele não é um subespaço vetorial, tá? Então, o subespaço S não passa pela origem. Então, ele não é um subespaço vetorial. Você já elimina a questão aí, tá? Você pode verificar os outros critérios também. Se você, vamos supor, se você tem um vetor U lá, vetor U, x mais 2 e x. E o vetor V, y mais 2, né, vírgula, y. Daí, se você somar U mais V, o que você vai ter? Ó, x mais 2 mais y mais 2, vírgula, x mais y. Você pode fazer o mesmo procedimento que a gente fez nos exercícios anteriores. Vocês vão ver, pessoal, que não pertence a S, tá? Essa soma desses dois vetores não vai pertencer a S. Vamos achar um ponto só para afirmar isso, né? Então, ó, x mais 2 mais y mais 2, tá? Tudo isso aqui é minha posição x, lembrando, né? Aí que você tem x mais y, tá? Então, lembrando, isso aqui é a posição y. Então, ó, sei lá, vamos adotar o valor, vamos supor que x mais y é igual a 1, por exemplo. X mais y é igual a 1. Aí você tem aqui, tá vendo? X mais y, então isso vai ser 1, mais 2 mais 2. Então 2 mais 2, 4 mais 1. 4 mais 1 vai dar 5, né? Então, ó o par ordenado que nós conseguimos tirar aqui. Então, x mais 1, se x mais 1 for igual a 1, quanto que vale essa equação aqui? Então, x mais y, que é 1, né? 1 mais 2 mais 2, 5. Então, a hora que você for traçar aqui, ó, 5 na posição x, então 5 está aqui. E 1 na posição y, o que você vai ter aqui, pessoal? Ó, tá vendo? 1. Então, o ponto que você vai traçar é esse. Esse ponto, ele está no subconjunto S ou não? Ele não está no subconjunto S. Então, ó, aqui também, vocês já conseguem afirmar que não pertence a S. Tá? Mesma coisa na terceira propriedade, né? Se U pertence a S, então para todo alfa pertencente a R, né? Alfa vezes U não pertence a S.
pode fazer a mesma coisa. Se você multiplicar o vetor por 2, por exemplo, né? Vamos pegar aqui 2u. Lembrando que o u, né? Ó, é x mais 2, y. Então, ó, 2u vai multiplicar tudo por 2, né? Então, 2 vezes x mais 2. E aqui eu vou ter 2x. Então, como que vai ficar? Ó, se o meu x vale 1, por exemplo, então aqui eu vou ter 2. Se vale 1, 1 mais 2, 3. 3 vezes 2, 6. Então, pessoal, a hora que você coloca aqui para a posição x, lembrando isso aqui é a posição x, e aqui é a posição y. Posição x, o valor de 6, quanto que vale em y? Ó, vale 2. Tá vendo? Esse ponto também não pertence ao subconjunto S. Então, os três não atendem, tá? Entenderam, pessoal? Então, o subconjunto você tem que verificar aquelas 3 propriedades. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado pela atenção aí e até a próxima.